Pessoal, vamos falar de um assunto bem importante. Eu pedi a sua participação aqui no nosso WhatsApp, porque eu vou conversar agora com uma médica infectologista para tirar suas dúvidas sobre a vacinação, principalmente a imunização das nossas crianças. É muito importante tirar dúvidas nesse momento, já que o número de casos de Covid está crescendo aqui na nossa região. A doutora Maria Fernanda já está aqui no estúdio com a gente para bater um papo e tirar as dúvidas do pessoal que está em casa. Doutora, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, viu? Imagina. Vamos começar respondendo o pessoal de casa. Disseram aqui o seguinte: meu filho foi vacinado, não teve nenhuma reação até o momento. Mas a Wanda diz o seguinte: eu estive positivada pela Covid, estou curada, mas terei que aguardar 30 dias para tomar a terceira dose. O meu filho ficou de quarentena comigo, ele não positivou, ele tem que esperar para tomar a dose da Covid também? O que a gente pode dizer para ela, doutora? Não, ele não positivou. Não é positivou. Isso? Não, então ele vai seguir a dose conforme o recomendado, né? O intervalo, dependendo da vacina que ele tomou. Tem uma mãe perguntando aqui se crianças que têm paralisia, eu queria falar sobre as comorbidades. Em que caso a criança pode tomar ou algum caso a criança não deve tomar vacina? Sim, a vacina Pfizer, então não tem problema, ela é inclusive para as crianças com comorbidades, né? A Coronavac não, como os estudos não foram realizados em relação a esse público, então não, as crianças com imunocomprometimento, né? Aí não devem tomar, só as que não possuem comorbidade, então sim, a Coronavac pode ser tomada sem problema nenhum. Sobre a vacina, minha filha vacinou, ela tem 9 anos, No outro dia ela chegou a ficar internada, ela teve alteração nos batimentos cardíacos, acabou vomitando e teve febre. Eu sou a favor da vacina, mas temos que ficar atentos nas 48 horas após a vacinação. Ela está bem agora, o Altair. Em que casos ela costuma dar reação, doutora? Isso vale só para a Covid ou qualquer vacina pode dar uma reação no nosso organismo? Bom, todas as vacinas podem dar, né? Principalmente reações locais, reações mais leves, né? Aqui em Cascavel, para você ter uma ideia, na regional, né, na verdade, nós recebemos notificação. Quando tem um evento adverso, né, uma reação da vacina, posto comunica vocês. Sim, obrigatoriamente eles têm que fazer. E os eventos que nós temos recebido são eventos leves, né? Dor no braço, dor no local, né? Uma dor de cabeça, né? Então, alguma dor no corpo, por alguns dias, 2 dias e já passa, né? Não tivemos, felizmente, nenhuma notificação mais grave, que é realmente a vacina, a princípio ela é bastante eficaz, bastante segura, né? A Isabel do Panorama fala o seguinte: gostaria de saber sobre a vacina da Covid, se a criança pode apresentar algum sintoma ao tomar a vacina. Tem risco de morrer? Pois eu vejo muito comentário na internet de que pode levar a óbito. Realmente procede isso, doutor, ou é fake news de que a criança pode morrer? Não, como eu disse a você, existe toda a questão dos efeitos, é isso que a gente tem observado, né? É uma vacina, ela é avaliada por órgãos internacionais, pela Anvisa, né, que é a nossa instituição que avalia a eficácia, a importância dessa vacina. Então, a princípio, não temos assim relatos, né, de óbitos em relação à vacina. Não, né? Nós temos sim eventos, principalmente aqui na nossa regional, eventos leves, como eu afirmei, né, com uma febre baixa, uma dor local, principalmente a dor local. Isso realmente acontece. Mas para adulto também dói. Meu braço também ficou doendo 2 dias depois que eu tomei as vacinas, mas depois não tive mais nada. É lógico, com criança, né, e sendo aplicado agora... É mais o medo que a criança tem de tomar a vacina, doutora. Existe isso também, né? Chega muito tensa no postinho lá. Então, por isso todo esse cuidado, né, de esperar uns minutos ali para avaliar a criança, um local destinado para as crianças realmente, né, longe dos adultos, enfim. A Cleidiane, de Sede Alvorada, falou o seguinte: disse que ela tem uma filha de 5 anos e que com 3 meses de idade ela recebeu a pentavalente, ela teve convulsão, parada respiratória e o médico disse que ela teria que tomar outras vacinas para criar uma imunidade um pouco maior. Pessoas nesses casos assim, elas têm que procurar um médico antes de levar o filho para vacinar, doutora? Em que caso eu tenho que ter uma prescrição médica para levar o filho para tomar uma vacina? Sim, então, algumas vacinas podem dar, dependendo do bebê, dar alguma reação. É raro, mas pode, né? E aí existem toda uma avaliação em relação a isso, encaminhado ao Programa Estadual de Imunização Municipal, é avaliado. Se realmente for uma criança que tem alergia a algum componente da fórmula, não é? Que a gente sabe que pode acontecer, então é dado uma outra opção de vacinação para ela. Ou deixa de fazer aquela vacina, inclui outras vacinas, né? Então, isso tudo depende de uma avaliação, inclusive da Secretaria Estadual de Saúde, né? E do Ministério também. A doutora continua com a gente aqui no estúdio. Antes eu quero mostrar uma reportagem para você com um dado interessante, que 1,5 milhão de paranaenses
não tomaram a vacina contra a Covid. A nossa equipe foi para as ruas para conversar com a população para tentar entender esse motivo. Esse número corresponde a 15% dos paranaenses. Põe a reportagem na tela e já a gente volta a conversar. Eu tenho medo ainda da vacina porque é muita coisa, muita conversa e por isso que eu fico com dúvida. Tem que se vacinar. Se não se vacinar, a gente não resolve essa situação caótica que nós estamos vivendo no Brasil. Mesmo com o alto índice de contágio pela variante Ômicron no Paraná, os hospitais não estão sobrecarregados. Para as autoridades, não restam mais dúvidas. Graças à vacina, foi possível reduzir as mortes e também casos mais graves de Covid-19. Infelizmente, onde tem tido óbito 90% das pessoas que não se vacinaram ou só tomaram uma dose. Então, fica a nossa recomendação, mais uma vez, de que a vacina ela é a grande proteção para enfrentar o Covid. A vacina também reduz as chances de contaminação. E quanto menor a taxa de contágio, menores são as chances de mutação do vírus, o que nos aproxima do fim da pandemia. Mas, para isso, a vacinação precisa avançar ainda mais. Hoje, no Paraná, mais de 1.500.000 pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina contra o coronavírus, o que corresponde a 15% da população do estado. Em algumas cidades, a situação é ainda pior. Pelo menos 39 municípios estão com um índice de vacinação abaixo de 50%. No norte do Paraná, Sapopema vacinou 14% da população. Renascença, no sudoeste, aplicou pouco mais de 1.000 doses, chegando a 15% dos moradores. Rio Bom, na região norte, também vacinou 15% da população. Quanto maior o nível de vacinação da população, menor vai ser o índice de complicações, menor vai ser o número de casos. Muitas pessoas não foram tomar a segunda dose, um número ainda maior de pessoas não foram tomar a terceira dose. É muito importante nesse momento que todos estejam com suas doses completas. Bom, tem uma mensagem que eu vou ler aqui, a pessoa não mandou o nome, ela diz o seguinte: doutora, por que vocês só trazem alguém que defenda a vacinação? Por que não trazem o debate para o campo da ciência onde existe o contraditório? Traga alguém que também seja profissional de saúde, que seja contra a vacinação, até porque essas substâncias não têm estudos conclusos que deixam as pessoas decidirem por si, pararem de induzir a opinião. Não existe só uma narrativa. O que a gente pode dizer num caso como esse, doutor, diante de tantos casos de Covid, diante de tantas pessoas que estão sendo internadas hoje que não se protegeram e não tomaram a vacina? Bem, eu acredito assim, que lógico, se é importante que tragam outras pessoas, sim, que façam um debate, não tem problema nenhum, não é verdade? O que a gente pode mostrar, enquanto saúde pública, é a consequência depois de que realmente foi colocadas as vacinas, né? Nós temos uma empresa, uma instituição, como eu disse, a Anvisa, né, que avalia esses medicamentos, essas vacinas, né? E nós temos a diminuição de casos de óbitos, né? Isso chama bastante atenção, nossa, né? Pós-vacinação, né? O número embora tenha crescido muito o número de casos, por exemplo, com a Ômicron, né? Nós não observamos o mesmo aumento. Lógico que teve também, né? E provavelmente nas próximas semanas também terá um pouco de aumento, porque de pessoas que estavam internadas em UTIs, pode acontecer isso, infelizmente, né? Mas o que nós observamos é que realmente houve, embora aumente os casos, o aumento de óbitos e de pessoas internadas são bem mais reduzidos do que anteriormente, né? E também a maioria são as pessoas não vacinadas ou vacinadas ainda com atraso, né? Tomam uma dose, ainda não está no período... Não fechou o ciclo. Não fechou o ciclo, né? Essa é a observação. Além da avaliação que nós temos pela Anvisa, né? Nós também temos essa observação, né, epidemiológica sobre isso. Então, a discussão, é lógico que existe entre vários estudos, é importante, isso daí é um crescimento para... Inclusive entre profissionais de saúde. Lógico, isso daí é importante para o crescimento mesmo das ações da saúde pública, e eu acho que isso não tem problema nenhum. Poderia até você aqui fazer esse chamado, né, para apresentar as opiniões, né, e os estudos, naturalmente. Só que o que nós podemos dizer é essa redução dos casos, dos óbitos, da gravidade, né? O boom que nós passamos em 2021 foi muito triste, né? Muitas vidas perdidas, né? Então, isso é claro, isso é real, né? Isso nós observamos no dia a dia, né? E com a vacina houve essa redução. Lógico que não apenas a vacina é a nossa melhor medida, mas as medidas não farmacológicas e que eu
insisto, né, é que também tem ajudado bastante. O uso de máscara, né, o uso do álcool gel, o distanciamento. Então, principalmente o uso de máscara, porque a gente tem que pensar que a pandemia não acabou, ela está aí presente ainda, né, e pode fazer vítimas ainda. Então, por que não nos cuidarmos, né? Por que evitar? A gente vê muitas pessoas ainda aglomeradas e não usando a máscara, né? Não mantendo a distância, como nós aqui estamos mantendo uma distância, né? Então, tudo isso é extremamente importante para o controle também da doença. Tá certo. Doutora, obrigado pela participação. Imagina. Espero que tenha ajudado o pessoal de casa a esclarecer as dúvidas com relação a quem trabalha diretamente com isso. Uma coisa é o Parra falar, outra coisa é alguém que tem especialidade no assunto e que lida diariamente, que trabalha com números e com pacientes internados. Doutora, obrigado. Espaço sempre aberto para vocês aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos enquanto regional. Isso aí. Doutora Maria Fernanda participando com a gente da Regional de Saúde. Vamos voltar a conversar com o Cícero Bica.